Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos estar falando sobre Ana, onde eu encontro a história de Ana. Ana está em 1 Samuel, capítulo 1, e não é a primeira vez que eu faço um estudo sobre Ana, que eu tenho parado para meditar sobre Ana. E Ana, ela nos ensina muito, muito mesmo. Ana vem do nome hebraico, Hana, que significa graciosa, cheia de graça. Ela foi a primeira esposa de Eucana, mas não foi a única esposa de Eucana. Eucana também foi casado com Penina, no qual deu muitos filhos para Eucana. Ana era estéril. E todos os anos, Penina ela subia com Eucana no templo para oferecer sacrifícios para Deus. E Ana subia chorando e não comia. Mulheres estéreis naquela época eram vistas como mulheres amaldiçoadas. Geralmente os maridos se casavam com outras mulheres na tentativa, na esperança de ter outros filhos, já que tal esposa não poderia oferecer filhos a eles. A poligamia, o que é poligamia? É quando existem mais pessoas dentro de um casamento, quando o homem é casado com duas mulheres, por exemplo. E a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento, né? Mas, todavia, a história de Ana e Penina, a história de Raquel e Lia, ela revela que essa prática causou muitos problemas dentro da vida conjugal, da vida familiar, e que a poligamia não funciona. Não funciona. A rivalidade no lar, ela era constante, pois Ana, ela era estéril, mas apesar de estéril, ela era a esposa favorita de Eucana. Ana foi até o tabernáculo e com amargura na alma, ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Em sua oração, Ana pediu por um filho e ela fez um voto ao Senhor. Ela prometeu entregar o seu filho ao templo para Deus durante todos os dias. Então a Bíblia fala que aproximadamente, quando Samuel ele nasceu, com aproximadamente 3 anos, ele foi desmamado e ela entregou ele ao sacerdote Eli para poder cumprir esse voto, né? Então, assim, de tempo em tempo, Ana voltava lá para ela poder ver seu filho, ela levava uma túnica nova para o seu filho, mas imagina a seriedade de um voto, né? Uma mãe prometer que ela vai entregar o seu filho para o sacerdote, para ele servir a Deus durante todos os dias, e ela não vai ver o seu filho todos os dias, né? Ela vai ver seu filho de tempo em tempo para poder levar uma túnica para ele, né? E então, assim, é muito sério, né? Quando você decide fazer um voto para o Senhor e você cumpre esse voto. Você tem que cumprir esse voto, porque senão você vai ser uma pessoa tola, né? Depois que Ana fez esse voto com Deus e ela cumpriu esse voto com Deus, Ana ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Imagina que bênção, né? Então, assim, Deus, gente, ele não fica devendo nada pra ninguém. Deus, ele quer te dar abundantemente mais, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Olha o que ele fez na vida de Ana, né? E o que seria da vida de Ana se não fosse Penina? Porque apesar do conflito que ela viveu ali com Penina, Penina gerou dentro de Ana mais vontade de buscar a Deus, mais vontade de se humilhar perante Deus, porque só Deus poderia intervir na história de Ana. Só Deus poderia fazer algo sobrenatural na vida de Ana. E para Deus não tem limitação. Não importa para Deus se você é estéril, não importa para Deus se você tem a idade avançada. Deus não tá nem aí para sua idade, ele não tá nem aí para sua esterilidade, ele não tá nem aí. Deus é o Deus de milagres. Se Deus determinou, se ele falou que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer porque ele é Deus, né? O primogênito de Ana, o Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz de Israel. Agora imagina que coisa maravilhosa você ter um filho que é cumprimento daquilo que você pediu para Deus, e ele ser profeta, ser sacerdote, ser juiz de Israel, e Deus te dá mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Ou seja, Ana estava ali
repleta da bênção do Senhor. Desculpa, deu uma tremida na câmera. Mas Ana, então, ela teve muita graça em Deus. Ela foi muito bem-aventurada pelo Senhor. Mas para que Ana fosse bem-aventurada, para que Ana recebesse esse milagre extraordinário da parte de Deus, houve um preço que Ana pagou. Houve um tempo de sofrimento, um tempo de busca de Deus, houve um voto com Deus, e ela cumpriu esse voto com Deus. Então, assim, Ana, ela teve que ter uma vida muito reta, muito séria com o Senhor. Ela entendeu que só o Senhor é Deus, só o Senhor poderia intervir na história dela. Então, o que você tem esperado do Senhor? Qual é o milagre que você tem esperado? Qual é o sobrenatural que você tem esperado? Não importa se você é estéril, não importa se você precisa de uma cura, não importa o tempo que você está buscando, não importa se você está vivendo por debaixo de uma humilhação, não importa qual seja a sua história. O que importa é que você precisa crer, que você precisa entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Então, que você se sinta abençoada pela história de Ana, que você se sinta inspirada na história de Ana. Eu não sei se de repente você sonha em ter um filho, eu não sei se de repente você está esperando por um milagre há muito tempo, você tem sofrido muito com isso, mas que você venha inspirar nessa história de 1 Samuel capítulo 1, que você venha se inspirar nessa história de Ana, que você venha ser abençoada através dessa palavra.